Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, pelo Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 23. Ao encontro do Senhor da vida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Nosso prezado irmão que nos antecedeu a mensagem, na noite de hoje, alertou-nos para as atividades por fazer no ano que se inicia. Nosso setor de serviço será igualmente local de muita luz e de muita paz, se conduzido por pensamento iluminado, pacífico, bondoso, generoso. O que o Senhor tem nos feito sempre, senão nos alertar para a necessidade de ultrapassarmos as nossas lutas e dificuldades diárias? Observamos aqui, acolá, em vários setores da vida que os homens proclamam. O que eu mais desejo é a paz. Entretanto, quase sempre são incapazes de estender as mãos a alguém, até mesmo pretextando amor próprio. Ora, ao que me parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida. Mas, por si mesmo, ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade da sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado. Falta-nos visão ampla da vida, dos seres, das coisas. Foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro, dar-nos lições que nos fizessem perceber aquilo que, por nós mesmos, somos incapazes de fazer. Amai os vossos inimigos. Imaginemos se cada um de nós seria capaz, por si só, de dizer isto: amo o meu inimigo. Falta-nos tessitura moral, espiritual, para uma proclamação dessas. Por essa razão, o Senhor veio e nos disse: é preciso amar os inimigos. Como a nos dizer: prestai atenção, estais caminhando, mas precisais caminhar nesta direção, a do amor aos inimigos. Se prestarmos também atenção aos nossos atos, teremos motivos para observar certas falhas do nosso coração, a intransigência, a incapacidade de compreender as dificuldades dos outros. Aquilo que Jesus tão bem traduziu, dizendo assim: foi pela dureza dos vossos corações que Moisés proibiu. Substituindo-se essa figura tão importante como foi a de Moisés, poder-se-ia acrescentar: foi pela dureza dos vossos corações que Jesus veio à Terra. O espírita verdadeiro, porque há notoriamente os aprendizes de espiritismo, dirá: mas se Jesus veio à Terra por minha causa, por que é que eu não me dou conta das minhas falhas? Meus irmãos, eu acabei de lembrar que nós precisamos aprender a conduzir nossos padrões mentais e palavras pelos padrões de Jesus. Ele veio justamente porque ainda somos inferiores. Não basta que ele tenha vindo,
É preciso que procuremos superar as próprias lutas e dificuldades, fazendo o mínimo que ele nos pede, que prestemos atenção aos seus ensinamentos, suas conclusões, sua proposta de falar. Poderemos objetar: se eu presto atenção à proposta de trabalho de Jesus e comparo com a minha própria proposta, vejo uma distância tão grande que acabo desistindo de lutar. É muito comum o homem que tem meios de se transformar alegar a própria ignorância, a própria inquietação, a própria distância da lei. Como tem medo de se transformar, ele alega essa distância. Jesus, porém, é tão bondoso, é tão previdente, que deu para nós a figura do anjo guardião, que estará ao nosso lado, conduzindo-nos, esperando-nos. Já que estamos tão distantes de Jesus, o Mestre colocou alguém entre ele e nós. Dessa forma, não poderemos alegar que estamos distantes de Jesus, uma vez que temos alguém que nos ouça e leve até ele as nossas preces e traga dele a resposta que necessitamos. O anjo da guarda poderá ser uma criatura, como também está representando na forma de um livro, um curso, uma tarefa. Enfim, qualquer coisa que fique entre nós e Jesus. Imaginemos, para falarmos de doutrina espírita, a distância que existe entre o homem comum da Terra e os conceitos básicos da doutrina. O distanciamento é muito grande, mas existem tantos livros, tantas mensagens de apoio, tantas palestras que nos ajudam a entender isso, todo esse ensinamento, que vemos ao nosso lado esses seres intermediários. A cada estudo, a cada palestra, a cada livro lido, nos aproximamos desses generosos, poderosos benfeitores que, por sua vez, nos aproximam de Jesus. Então, meus irmãos, terminando essa palestra, se podemos dizer assim, de fim de ano, direi a cada um dos presentes: temos Jesus, temos a doutrina, temos um anjo guardião. Só falta levantar e ir ao encontro desse esforço que todos nós temos por cumprir. Agora, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, como se estivéssemos numa estrada pavimentada de lírios, como se caminhássemos na direção desse bondoso Mestre e estendêssemos as mãos a esse guia que nós conhecemos, dizendo assim: ajuda-me a dar este passo. Não me deixe fraquejar, não me deixe sozinho. E continuemos a andar levemente, mas a andar. Sentiremos nossas pernas roçar os lírios e o perfume deles penetrando pelas nossas narinas, penetrando em todo o nosso corpo, e diremos: Senhor, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não me deixes faltar a fé, Senhor, para que eu não venha a falir. Senhor, Senhor, conduz-me, protege-me, dá-me tua força. Certos do apoio desse grande Senhor da vida, diremos do fundo do nosso coração: Senhor, eu creio, mas eu sou tão pequenino que te peço ajuda para minha incredulidade.
Que Deus, meus caros amigos, se apiede das nossas almas, dando-nos novas forças e dizendo a cada um: vinde, vinde ao encontro do Senhor da vida. Graças a Deus. Que esse mesmo Mestre e Senhor nos ampare e proteja, agora e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Como é doce a mensagem que estamos hoje conversando aqui. Desde o título, quando nós ouvimos, ao encontro do Senhor da vida. Quem de nós não tem esse desejo de encontrar, de ter essa sintonia um pouco mais apurada com esse Senhor, o Senhor de nossas vidas? E Deus, na sua infinita misericórdia, tem nos convidado a todo instante a ultrapassarmos as nossas dificuldades e as nossas lutas da vida diária. Sabemos que o nosso maior desejo é ter paz. Essa paz que acerena o nosso coração, essa paz que nos dá essa tranquilidade. Entretanto, sabemos também que as nossas maiores dificuldades, por vezes, ainda se baseiam lá no nosso pensamento, que ainda se conturba, se agita, se inquieta nas nossas questões diárias. Vale a pena lembrar que o propósito de estarmos encarnados é a evolução. Então, todas as dificuldades e desafios dos quais enfrentamos diariamente são oportunidades para esse objetivo maior, que é o objetivo da nossa evolução. E por vezes ainda nos inquietamos. Nos inquietamos porque, se conhecemos os ensinamentos de Jesus e ainda não conseguimos colocá-los na nossa vida como assim seria mais fácil, nos inquietamos. Nos inquietamos e aí achamos que não somos capazes. Esse é o nosso ledo engano. Somos sim, companheiros. Somos capazes porque Deus, na sua infinita misericórdia, acredita no nosso potencial. Sabe que temos dificuldades, mas que também temos muito o desejo de acertar. Temos ainda dificuldades e limitações, mas somos capazes de caminhar. E caminhar com esse sentimento de amor. Com esse sentimento, esse amor que é o nosso maior recurso. É esse sentimento que vai se nutrindo no nosso coração, que vai nos impulsionando a caminhar. Para tanto, Antônio de Aquino nos faz refletir sobre o nosso pensamento. Como devemos alimentá-lo de uma forma mais edificante com relação aos recursos trazidos por Jesus para estarmos no caminho mais acertado, fortalecendo esse nosso encontro, o encontro com o Senhor da vida. Como Deus, sabedor das nossas limitações, das nossas dificuldades, nos envia esse anjo da guarda, esse companheiro que aceitou estar conosco, nos auxiliando, nos impulsionando a chegar de uma forma mais tranquila e serena com a nossa estrada. E assim, como ainda temos dificuldades nessa compreensão e por vezes não conseguimos ouvir as propostas, os impulsos trazidos por esse companheiro, esse nosso anjo da guarda, Antônio de Aquino nos apresenta outras formas, outros recursos, como, por exemplo, uma palestra, um estudo, uma oração, como sendo formas onde estaremos nos aproximando de Deus, trazendo para o nosso coração
esses novos ensinamentos ou renovando em nós alguns conceitos que já temos consolidados dentro de nós, e assim vamos tendo condição de perceber a assistência desses nossos amigos espirituais que tanto nos impulsionam, tanto nos estimulam a estarmos buscando gradativamente essas transformações tão necessárias na nossa caminhada. Quando encontramos os nossos desafios, vez por outra, acreditamos que não somos capazes de trazer os ensinamentos de Jesus para tantas dificuldades encontradas. Aí é que nós nos equivocamos, porque são através dessas dificuldades, fundamentadas nos ensinamentos de Jesus, que nós vamos de passo em passo conseguindo alcançar uma plataforma, um espaço melhor, um estágio melhor da nossa evolução. Dentro da mensagem apresentada por esse companheiro que tanto nos impulsiona, que tanto acredita em nós, fala-se sobre esse sentimento de amor. Ah, o amor, essa mola que nos faz entender de uma maneira tão mais clara a presença de Deus em nós. Sabemos que amar aqueles que estão ao nosso lado não é uma tarefa difícil, é bem tranquilo, mas amar aqueles que ainda causam algumas inquietações em nós ou algumas decepções é uma tarefa um pouco mais difícil. Só que Jesus, quando esteve conosco, ele falou: precisamos aprender a amar. E esse amor é uma transformação de passo em passo, de gota em gota. Essa gota de orvalho que nos impulsiona, que nos faz acreditar em algo muito melhor. E assim, quando vamos buscando uma sintonia melhor, quando vamos tendo fazendo o nosso esforço de estarmos buscando uma forma mais apurada dessa sintonia com os ensinamentos de Deus, através de todos esses recursos apresentados por Antônio de Aquino no texto, na mensagem de hoje, vamos tendo também a condição de, nas nossas maiores dificuldades, pedir a Deus. Pedir a Deus que nos dê força, nos dê coragem, porque Deus vai assim entendendo que, mesmo com as minhas dores, com as nossas dificuldades, podemos clamar a Ele a sua assistência, clamar a Ele a sua misericórdia, uma misericórdia de estímulo, de coragem e de determinação. E aí, companheiros, através de cada nova situação, cada novo esforço que fazemos, vamos contribuindo pela melhoria daquela paz que nós mencionamos lá no início, essa paz que eu desejo tanto. Eu vou modificando-me gradativamente e vou contribuindo para essa paz. Essa paz que não é só minha, mas é de todos aqueles que estão também ao meu arredor. Sendo assim, nós vamos também conseguindo fazer esse nosso encontro com o Senhor da vida. Porque Deus, ele vai contar não só os nossos acertos, mas vai contar principalmente o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação em transformar-nos cada vez mais, aproveitando assim a oportunidade da encarnação, aproveitando assim a oportunidade de convivermos com dificuldades, mas não sermos essa dificuldade. É um exercício, companheiros, um exercício que fazemos todos os dias. Tarefa fácil? Não, mas como diz Antônio de Aquino, trabalhosa. Ela é trabalhosa e ela é possível. É possível porque Deus é o nosso Pai.
Jesus é o nosso modelo e toda essa espiritualidade que está ao nosso redor sabe que temos condições de darmos passos, cada um no seu tempo, cada um com a sua oportunidade, mas temos condições de darmos passos firmes e decisivos, firmes, seguros, apurados, aprumados na nossa evolução. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa sempre nos impulsionar, possa sempre estar nos dando oportunidades de crescimento. E que Antônio de Aquino continue nos estimulando cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus.